Olá, eu sou a Thalita Martins e hoje eu não estou com o Daniel Martins, eu estou com a Regina Martins, mãe do Daniel Martins, né, Regina? É um prazer estar aqui junto ao seu programa, com o André, uma alegria. Tava faltando você, né, Rê? Não tinha como você não vir aqui. A Regina é fundadora, né, do Colégio Harmonia, fundou em 1993, ativa na escola, a gente fala que é ativa mais que todo mundo lá, sabe de tudo que acontece na escola. E o nosso assunto hoje é sobre educação clássica, né, Rê? Um grande assunto, inspirador. Exatamente. E nós estamos, então, com o André Fonseca, que é um grande professor nosso, consultor, tanto da nossa inspiração, né, na educação clássica, quanto literatura. E assim vai, né, André? Sim. É uma grande alegria ter você aqui conosco, André. É uma alegria também estar nesse segundo episódio já, né? Isso já estar mesmo. de volta, vim em junho do ano passado e agora de volta. Muito bonito ver tudo o que está acontecendo e também poder conversar, né? Essa conversa que sempre é muito frutuosa. Exatamente. O nosso primeiro episódio, gente, que nós fizemos com o André, foi o ano passado, e nós falamos sobre o poder da literatura, né? O quanto a literatura é transformadora. E esse ano, o André está aqui, no Harmonia, já em janeiro de 2026, né, André? A convite da Regina, de toda a equipe pedagógica, tanto para nós falarmos sobre a inspiração na educação clássica que o Colégio Harmonia vem adotando, né, nas suas práticas, mas também para trabalhar uma série de conteúdos da literatura, língua textos, portuguesa, língua né? portuguesa, né, André? Exatamente. E o que você sentiu de mudança desses meses aí do Colégio Harmonia, André? O que você percebeu? Conta aí para quem está nos assistindo, quem gostaria de conhecer o Harmonia, né? Eu achei muito interessante ver como as coordenadoras estão muito entusiasmadas. Eu conversei com a Regina, né? Como isso faz diferença, né? Ter coordenadoras entusiasmadas e também que transmitem isso para as professoras, né? Então, Com certeza. foi um processo de maturação bem interessante esse projeto, esses 6 meses, né? Esses últimos 6 meses que hoje em dia nós podemos ver que tem frutos já surgindo, né? É claro que isso acontece porque você presta assessoria para nós. Em 2025, uma assessoria semanal com a professora Camila também, e com o professor André toda semana, com a coordenação. E isso fez com que todos nós pudéssemos, de fato, nos aprofundar no estudo da educação clássica. E as coordenadoras aprenderam muito na sua assessoria. Isso. E elas foram contagiadas por esse prazer, por essa alegria, nessa forma de ensinar, nessa forma de formar o ser humano. Isso. E passaram isso para a equipe docente. Então, Exato. a equipe está muito... Eu sinto que muito feliz com o desafio, né? Uhum. É um grande desafio. Grande desafio, né? E você sabe, André, que a Regina, desde quando eu entrei na escola, entrei no final de 2012, a Regina adora desafios. Ela tá sempre, eu falo, na frente das tendências, assim, sabe? E o Harmonia sempre foi um colégio de alta performance. Desde quando eu entrei lá, eu percebia o empenho da Regina em trazer aquilo de alto conteúdo mesmo, em termos de aprendizado para as crianças, em termos de literatura, matemática, história, geografia. A Regina sempre foi muito estudiosa, né, Rê? Eu gosto. E quando nós nos inspiramos na educação clássica, né, Rê, foi um outro desafio, porque a escola já tinha uma base... de formação moral, de virtudes. Exatamente. E muitas das coisas que nós já fazíamos, elas só não estavam tão... sistematizadas, né? Organizadas. Isso. Era o que faltava. Exato. Né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre como que uma escola que já tem, né, no caso do Harmonia, a gente já tinha uma história, uma escola que esteve sempre e continua preocupado, né, com a formação acadêmica, que já tinha uma preocupação moral, mas que não tinha ainda contato com talvez esses grandes clássicos, né? Como que uma escola passa por isso? E conta um pouquinho, né, o que você sente, né, das escolas que você vem. Eu acho interessante, a Regina falou um termo muito interessante, ela falou que sobre aprofundar, né, foi um tempo de aprofundamento, mas eu diria que uma coisa muito interessante que eu percebi foi a apropriação. Porque eu acho que esse é o desafio, o maior desafio, eu diria que esse é o principal desafio que existe. Você conhecer a educação clássica é uma coisa,
mas até que você consiga apropriar-se das ideias e colocar na prática, é um desafio formativo, né? Então me parece que talvez para todas as escolas, o maior desafio é esse, é buscar formar professores, né? Mas os professores eles também vão ser muito formados à medida em que nós temos uma coordenação, uma gestão, uma direção que consegue abraçar isso. Então me parece que esse é o grande desafio, mas que o Harmonia tem conseguido, né? Eu vejo, como eu mencionei, né, as coordenadoras extremamente entusiasmadas, isso transmite para os demais, né? Com certeza. Porque a educação clássica é realmente, hoje em dia o termo tem voltado a estar em voga, mas é um tipo de educação que exige muita formação. Exige que eu compreenda, tenha consciência histórica, tenha consciência pedagógica muito refinada, para que eu possa não importar modelos, né, meramente, mas para que eu possa encontrar o caminho que cada escola tem dentro dessa tradição de educação clássica. E André, você falou da pessoa certa, a pessoa que gosta de formar educadores, né, Rê? Fala da sua trajetória de formação, do tanto de formação que você já deu. Eu me formei em psicologia, ainda jovem, e em seguida terminando a área acadêmica, eu entrei no mestrado na USP, na área da psicologia escolar. E lá, a minha dissertação de mestrado foi justamente formação de professores da rede pública. Uhum. Eu morava em São Paulo e nós fizemos uma pesquisa bem interessante e pudemos comprovar nesse trabalho que as professoras, se bem formadas, com estudo, elas aprendem muito, né? Nós estávamos falando isso já há muitos anos, início da década de 90, e com professoras da rede pública de zona muito precária em São Paulo. E as professoras aprenderam e as crianças deram um salto também na aprendizagem. Isso nós fizemos a pesquisa em 1 ano, não é? E depois nós viemos para cá, o meu marido, que faleceu depois, o Henrique, nós nos mudamos porque ele comprou uma concessionária da General Motors, e aí eu trabalhei 9 anos na Secretaria de Educação, com formação, né? Com formação de professores do estado todo. Nossa. Primeiro na área de alfabetização, depois no F1, depois no F2. Então, nos últimos anos, eu fazia a formação da rede e depois o médio também, não é? Aí até cogitou-se de eu ser a secretária, mas eu decidi sair, pedir exoneração, eu era concursada, e abrir a escola Harmonia, que era um grande sonho, não é? E isso tem 33 anos, a nossa escola está nesse aniversário importante, né? Sim. Idade de Cristo. Sim. E nós estamos muito realizados com essas 3 décadas de trabalho, de perseverança. Você é um esteio da escola, os meus 2 filhos, Daniel e Tiago, e você, e a Marielle, minha outra nora, que é a nossa advogada. Então, é uma escola 100% familiar, e eu tenho um orgulho, assim, uma alegria de poder ter vocês pertinho de nós e trabalhando, né? Nós trabalhamos muito, sabe, André? Mas muito mesmo, né? E eu aqui no meu 72 ainda estou desejosa de aprender, né, Regina? E desses 33 anos da escola, eu estou há 11, 12, acho que é isso. E todos os anos a Regina me pede a semana de formação de professores. Tá, como que tá a semana de formação de professores da sua equipe, né? Sim. Então, isso que você está falando sobre a importância, a educação clássica, o tema, ela é maravilhoso, mas a formação das pessoas que vão, né, ensinar por meio da educação clássica, vamos dizer assim, né, as ferramentas, os instrumentos que a educação clássica nos dá. Porque senão se torna apenas um rótulo, né? Isso. E ela não pode ser apenas um rótulo. E essa é a grande questão. Para que a educação clássica ela possa ser implantada de uma forma muito robusta, é necessário ter formação, né? Os processos de formação, mas essa formação depende de uma coisa, do maravilhamento. Não é verdade? Ou seja, o primeiro passo é maravilhar-se com esse ideal.
Porque é somente com esse maravilhamento que nós conseguimos nos aprofundar melhor nesse ideal, conhecer as práticas pedagógicas, conhecer os modelos, ver como é que a gente aplica, né? Sim. Então, isso é uma coisa que é essencial. Veja que, acho muito bonito, né? Que no Harmonia já tem no DNA essa questão da formação dos professores, né? Então... É a base de tudo. É a base. Se você não der instrumentos concretos, teóricos, mas práticos para o docente, para o educador, estar em sala de aula e desenvolver um trabalho bem desenvolvido, nada caminha. Exato. André, eu acho que seria interessante, Vamos lá. Thalita, se ele contasse um pouquinho os pilares de uma escola de inspiração na educação clássica, ou qual a diferença maior entre uma escola tradicional e uma escola dessa forma? É um excelente ponto, porque talvez seja a primeira coisa que a gente precisa esclarecer, né? Que educação clássica não é a mesma coisa que educação tradicional, né? Perfeito. Então, de alguma maneira, nós podemos dizer que a educação clássica, ela nasce com uma certa forma de reação, tanto a essa pedagogia mais progressista, vamos dizer assim, que de alguma maneira torna a educação uma questão muito mais política, muito mais engajada, é um problema, mas também com aquela educação excessivamente tradicional, que na verdade é uma transmissão de muitos conteúdos, mas sem sentido último para a vida. Perfeito. No final das contas, a educação clássica, ela é exatamente essa tradição pedagógica, não é um método específico, é uma tradição pedagógica em que nós buscamos nos inspirar nos princípios e nas práticas dos grandes educadores, da Antiguidade, da Idade Média, da Renascença. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que a educação clássica ela não é nem uma alternativa, ela não é nem a mesma coisa que a escola tradicional. Sim. E também não é a mesma coisa que a educação progressista. É totalmente o contrário. Mas é essa proposta de educação que busca formar o homem como um todo, baseando-se nos princípios e práticas que são inspirados pelos grandes autores, pelos grandes poetas e pelos grandes educadores, né, dos tempos antigos, da Idade Média, da Renascença. Então isso que é muito interessante, né? E quando a gente vai levar isso aos colégios, o grande desafio é esse, né? O grande desafio é que, primeiro, nós possamos nos fazer entender, porque, querendo ou não, é um tema muito novo no Brasil. A gente nem imagina o quanto é um tema que ainda temos pouca bibliografia no Brasil. Então, quem realmente se aprofunda em educação clássica precisa ir para fontes em inglês, em italiano, em latim. Então, existem poucas referências ainda no Brasil, mas a gente vê que existe um certo movimento de redescoberta em vários lugares, né? Então, em Belém nós temos, né, lá no Redentor também, que eu coordeno, nós temos vários colégios que eu vejo que no Brasil estão buscando, né, também essa inspiração clássica, e isso eu percebo alguns pontos em comum nesses colégios. São colégios que valorizam a cultura familiar, isso é um ponto que para mim é muito chave, né? São colégios que valorizam a cultura literária. Então é muito bonito, né, que eu tenha vindo aqui para Campo Grande para falar sobre literatura, produção de texto com os professores. E né? hoje a formação que eu dei para os professores na escola foi inspirado no livro A Consolação da Filosofia de Boécio, que o meu professor de literatura é o professor André. Exatamente, olha que maravilha. Exatamente. Mas olha que bonito, né, Thalita? Não é bonito isso, por exemplo? Porque às vezes a gente pensa, né? O que os nossos professores estão ouvindo? Eles estão ouvindo sobre Boécio. Entende? Eles estão ouvindo sobre Leonardo Bruni, sobre Cícero, Quintiliano. Isso é uma formação diferenciada. E não somente ouvindo, mas se interessando, percebendo que aquilo diz respeito à vida, né? A Charlotte Mason dizia que o importante não é o quanto o aluno sabe, mas o quanto ele se importa com as coisas, né? O quanto ele se importa com o conhecimento. Então, qual é a nossa tarefa, né? Aqueles que queremos trazer essa inspiração clássica de volta para a escola, queremos formar uma escola com essa inspiração clássica. É voltar a fazer com que, em primeiro lugar, os professores se importem com aprender, se entusiasmem com a educação, para que eles possam transmitir isso aos alunos. Que eles vejam que, não é apenas uma obrigação ler Camões, não é uma obrigação ler Machado de Assis, não, é uma delícia, né? É um deleite ler esses autores. E isso que você falou, André, fica muito claro quando a gente vai fazer formação de professores, né? O quanto os adultos também gostam de ouvir boas histórias. Amo. O quanto os adultos gostam de entrar em contato com uma literatura bela, com uma literatura que eleva, né? Hoje nós estávamos lendo um trecho de Consolação da Filosofia, um trecho do livro 1.
E você via ali a parte dos professores do Colégio Harmonia, do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, se identificando. Claro. Parecia que o Boécio era um colega deles, de verdade, de classe, assim, de sala de professores. Eles estavam falando, uma hora eu pedi para eles, quando a roda da fortuna girar na sua vida, do que você não deve esquecer, do que você deve se lembrar. E a conexão das ideias que o Boécio traz com as vivências e experiências dos professores é uma coisa fantástica. Sim. Porque nada mais é do que os clássicos, é aquilo que é atemporal, né? Aquilo que é perene, né? Que ultrapassa os períodos históricos, o tempo, né? Isso, e ler os clássicos é fazer aquilo que o Mortimer Adler falava, é entrar numa grande conversação. É isso que é ler os clássicos, é eu entrar em uma grande conversa. E é por isso que, para que serve a educação dentro de uma perspectiva clássica? A educação é a ciência das relações, é aquela atividade mediante a qual eu entro em relação com os homens, com o universo, com Deus, mas uma relação muito íntima. Então, por exemplo, quando eu leio Boécio, eu não estou apenas aprendendo um certo conteúdo. Não, eu estou entrando em relação, se eu ler adequadamente, com aquele autor, com aquele personagem que, de alguma maneira, tem ainda algo a falar para nós, né? De alguma maneira nós entendemos. Olha como é isso que é interessante dos clássicos. Eles são temporais por quê? Porque eles falam de coisas que não passam, são coisas que a gente sempre se preocupa. A morte, o amor, a desventura, né? A fortuna, a alegria, a tristeza. Então eles tratam de tudo aquilo que diz respeito ao nosso coração de uma forma muito profunda, né? Exato. Então, de alguma maneira, ler esses autores é entrar em relação com eles, nessa grande conversação, né? É isso que os clássicos são. E quando a gente percebe que eles ainda têm muito a nos ensinar, nós não temos como, senão, colocá-los também como base da nossa educação. Então, por isso que grande parte da educação em um colégio que se inspira na educação clássica, um colégio clássico, é exatamente isso, é colocar-nos em contato e colocar os alunos em contato com as grandes obras. É por isso que a literatura ela tem um papel muito importante, ela quase tem um papel central. A literatura, a música, as artes. Mas por que a literatura? Porque a literatura ela é aquilo que os antigos chamavam de litere humaniores. As letras mais humanas, as letras que humanizam. É esse o papel da literatura. Ela humaniza. Então, quando a gente tem uma formação meramente técnica, nós até podemos passar em vestibulares, podemos ter muitas coisas, mas a gente, às vezes, uma formação meramente técnica, ela nos priva de algo da nossa humanidade, né? É que nem aquela referência àquele professor, né, que ele gostava só de fatos. E não, a educação clássica, ela não se preocupa apenas com fatos, mas com o sentido das coisas. Afinal das contas, a educação clássica é uma escola de sentido. Nos ajuda a compreender muito melhor o mundo, nós mesmos, e entrar em contato com aquilo que é perene, atemporal e que não está sujeito à roda da fortuna, né, Thalita? Porque, no final das contas, a grande sabedoria da vida é saber abraçar aquilo que não se perde. É abraçar aquilo que não está sujeito às mutações e às variações da roda da fortuna, não. Aquilo que é perene. A educação clássica é uma educação para isso. É uma educação que nos ajuda a... Por isso que a educação clássica tem um outro nome também. Educação liberal. Por quê? Porque ela visa nos colocar em contato com a verdadeira liberdade. Qual é a verdadeira liberdade? É eu estar livre para abraçar tudo aquilo que é bom, nobre, né? Verdadeiro. E por uma escolha, né? E por uma escolha. Porque é somente a mente, ela só é livre na verdade. Se eu estou imerso em posições enganadoras, eu sou escravo dessas posições. Eu não tenho como tomar uma decisão esclarecida, né? Então, quando eu abraço a verdade, eu estou me libertando da escravidão do erro. Quando eu sei abraçar o que é bom, ainda que custe, eu estou me libertando dessa escravidão do vício. E quando eu sei abraçar aquilo que é belo e nobre, eu estou me livrando da escravidão do efêmero. Daquilo que é efêmero e passageiro. E pensando nisso, né, você não adianta nós querermos chegar nos nossos alunos se nós não encantarmos os nossos professores. Claro. Isso. Porque se eles não estiverem encantados, se eles não quiserem, né, eu quero querer o bem, eu desejo, eu estou encantado pelo estudo, pela literatura, né, pelas ferramentas, pelas estratégias, pelo apoio, todo esse aparato que a educação clássica nos fornece. Porque senão é como se a gente tentasse fazer uma espécie de um manual para o professor e ele tentasse seguir aquele manual e aquilo vai chegar de uma forma tão técnica
para as crianças e para os adolescentes, que não vai gerar esse movimento que a gente quer, que é o movimento da alma, né? O movimento que eleva, né? Meu Deus, essa admiração, né? Que é o princípio da filosofia, da sabedoria verdadeira, né? E é por isso que é interessante isso, porque não basta ter os clássicos são uma base essencial, mas não basta os clássicos, porque existe um risco também de eu usar os clássicos de maneira servil, né? Então, por exemplo, foi o que eu mencionei lá na formação de hoje, né? Que eu, no ensino médio, aprendi sobre Camões, me falaram sobre Camões, mas não me fizeram maravilhar-me com Camões. Me apresentaram Camões de uma forma resumida, servil, recortada, picotada, e aquilo não me fez degustar Camões. Eu tive que esperar sair da escola para poder aprender a degustar Camões. Isso é uma tragédia, não é uma tragédia? Então, no final das contas, a base da educação clássica, a base da autêntica educação é esse maravilhamento. Sim. É essa percepção de que existe algo belo e esse belo deve nos levar a ter uma postura reverente, de alegria, porque a educação serve para isso. A educação serve para alegria. E o André, né, ele é professor de um dos meus filhos, né? Não vou falar o nome, mas todo mundo já sabe quem que é. E aí, eu gosto de contar essa história, que é uma história que a gente vê exatamente esse maravilhamento na criança. Quando um professor está motivado, acredita na proposta, quer viver daquilo, quer beber daquela fonte, né? E aí, numa dessas aulas, o André estava estudando com essa minha filha um soneto de Camões. Mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. E aquilo ficou. E um dia nós estávamos de férias, numa lanchonete, Daniel, Luísa, Rafael e eu. O Tomás já estava dormindo com a Nelly no hotel. E aí, o Daniel falou assim pro Rafael: filho, você não quer você não quer que a gente pede para colocar o bacon no seu sanduíche? Ele falou: não, pai, eu não gosto mais. Aí a Luísa falou assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E foi falando, eu e o Daniel como assim, ó. Ela descreveu a realidade que o irmão estava vivendo. Ele cresceu, ele mudou, ele não gosta. É uma coisa simples, singela, né? Mas assim, ela observou aquela realidade, aquele tempo que o irmão viveu, que não é mais o mesmo de agora, né? Mudam-se os tempos e mudam-se. Ela contextualizou o aprendizado. Agora esse é o ponto bonito. Por que ela falou mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, em vez de falar, agora ele não gosta mais? Exato! Por que ela falou? Porque é claro, porque é coisa da natureza humana, porque o nosso coração, ele sabe da beleza poética. Nós aspiramos essa beleza. Então, quando a gente encontra uma forma bela de falar, a gente quer essa forma. Agora, se a gente não tem essas ferramentas, a gente fica menos livre para expressar, né? Se não nos é apresentado isso, nos é apresentado. Né? Que judiação. É triste. Medíocre, né? É triste, né? Mas a experiência que eu tenho, né? E essa é uma experiência muito positiva, né? Lá em Belém, vejo muito essa experiência, né? Que é que aos poucos as professoras vão fazendo, né? A gente vai dizendo, faça dessa maneira, e elas começam a perceber, meu Deus, como isso é maravilhoso. E elas começam a gostar. Quando a gente vê, elas estão gostando de memorizar poesia. Elas estão gostando de ler as histórias. Ela fala, professor, eu estou lendo essa história aqui das 50 histórias recontadas do James Baldwin sobre o rei Alfredo, né? E estou amando, para mim é maravilhoso, e elas estão falando de Júlio César. Então, quando a gente chega nesse ponto, né, os professores estão maravilhados, então a gente consegue criar uma cultura, uma atmosfera de admiração pelo conhecimento, né? Essa é a meta de todos nós, né? Poder fazer... foi isso que nos encantou também numa escola de inspiração clássica. Foi a possibilidade do corpo docente todo. Nós temos, acho que em torno de uns 300 professores na escola, a possibilidade deles terem uma elevação cultural, terem exatamente o que você falou, um maravilhamento pela literatura, pela boa literatura. Faltava isso, né? Faltava isso na prática. Pela arte também, a música. Pela arte, nós temos a música clássica, aulas semanais de música clássica no currículo, é obrigatório, de 2º ao 9º ano. Esse ano... Apreciação na educação infantil também, da música clássica. Apreciação. Né? Esse ano, muitos alunos do 9º ano vieram... comentaram na escola que eles estavam muito felizes de ir para o ensino médio, mas estavam tristes que não teriam mais aula de música clássica no currículo. E como que eles iam fazer para continuar a aprender
a própria música, não é? Que eles não têm aula fora, né? Uhum. Então, aquilo me deixou, assim, muito feliz, feliz, né? né? Caminho, né? Porque nós colocamos essa semente em cada um daqueles jovens, certo? E quantos talentos já não se... não foram despertados, né? Com o nosso trabalho de arte, com o nosso trabalho de literatura e principalmente com o nosso trabalho de música clássica. Virtudes, né? O Banquete da Beleza, surgiu de o Banquete da Beleza surgiu de uma conversa entre André e eu. Tinha a ideia do banquete de ideias da Charlotte Mason, né? Aí o André, mas isso... Ele falou, então o banquete da beleza. Eu falei, mas gente, como eu não pensei nisso antes? Mas é isso, porque a beleza é para ser degustada como um banquete, né? A literatura também. Eu penso que esses são os pilares, né? Música, arte e literatura. Isso faz com que a gente esteja numa atmosfera intelectual que contagia todo mundo do colégio, né? A gente está contagiado, os professores e os pais depois. A gente vai perceber que os pais, aos poucos, se contagiam com isso, né? Lá no Redentor, em Belém, a gente tem um clube de leitura para pais, quinzenal. Então, os pais vão lá para ler literatura, para ler termos de educação. Então, contagia todo mundo, né? Isso é bonito. Quando a gente faz com que essa ideia, essa literatura, essa arte, essa música possam ser apreciadas por toda a comunidade escolar, né? Então, é bonito. Lá na Normandia eu vi também aquele violino logo pintado na frente. Isso já manifesta, né? Que a música é um pilar, né? A arte é um pilar. André, isso que você me falou me lembrou demais. Nós estávamos, antes de iniciar a Consolação da Filosofia, lendo a República. Isso. E aí, por conta da correria da escola, eu falei, André, tá muito difícil a República para mim. Nós estávamos no livro 3. E eu me lembro de um trecho que Platão está escrevendo, que ele fala sobre o cuidado que nós temos que ter com a formação dos jovens, né? Tanto da educação da música, da poesia, da literatura, quanto a educação do corpo. E o quanto uma escola, quando ela se inspira na educação clássica, né, o quanto isso faz muito sentido, não só para a formação técnica e acadêmica, mas para a formação da personalidade, né, o cuidado de escolher aquela obra para aquela faixa etária, porque existem objetivos não só técnicos e linguísticos, mas de formação do imaginário, formação do caráter, né? E fala um pouquinho sobre isso, né? Me veio demais esse trecho da República, sabe? Sim. Quando a gente conversou. E esse trecho, essa passagem da República é a base para aquilo que nós chamamos de formação do imaginário, não é? Porque no final das contas, aquilo que nós apresentamos é degustado de alguma maneira pelas crianças, né? Então, a gente deve ter muita cautela e uma curadoria muito diligente para que a gente possa oferecer para eles banquete que realmente nutra eles. Um banquete de ideias que realmente seja nutritivo. Porque o que acontece? Quando a gente apenas apresenta fatos secos ou apenas literatura de má qualidade, eles vão se alimentar, mas vai desnutri-los ao longo do tempo. E isso depois vai se manifestar e ficar patente na formação moral da personalidade. Então, é claro, também uma preocupação da educação clássica é exatamente essa, que a gente possa oferecer o que há de melhor, em termos de linguagem, em termos de nobreza, de literatura, de arte, tudo isso, porque isso também diz respeito à personalidade, à formação da personalidade, né? Então, nós podemos dizer que nós temos duas formas de aprender. Errando, vendo alguém errar, mas também a gente pode aprender muito pela literatura e pelas experiências vicárias, né, que a boa arte nos oferece. Então, quando a gente lê uma história, por exemplo, como a que a gente comentou hoje, a de Odisseu, por exemplo, poxa, quantas ideias a gente não tira daí, né? E não por uma inferência, mas a gente contempla aquele enredo, aquela narrativa, algo se passa em nós. A gente percebe que existe algo que não nos distancia tanto de Odisseu. Nós somos muito semelhantes a Odisseu, né? Em muitos aspectos. Nós somos muito semelhantes a Aquiles em muitos aspectos. E a ver o que aconteceu com eles, de bom e de ruim, nos educa, né? Então, quando a gente pode oferecer para os alunos essa curadoria, esse banquete da beleza, esse banquete de ideias nobres, a gente está formando o coração deles. Um coração grande, né? A Charlotte mesmo dizia, o objetivo da educação liberal é essa magnanimidade de coração, essa grandeza de coração e essa estabilidade de ânimo. Ou seja, a gente vai formar corações com grandes ideais, mas corações também estáveis. Por que estáveis? Não porque são medíocres, mas porque estão ancorados aonde se encontram as verdadeiras alegrias. Esse é o objetivo da educação clássica, né? Estão
fundamentados em critérios. Em critérios claros, né? Como na Fortaleza, né? Critérios claros, ideias claras, né? Tem um coração enamorado, tem grandes propósitos de vida, né? Então, e braços de ferro. Braços de ferro, ou seja, capacidade de realmente cumprir aquilo que é necessário, né? O padre Antônio Vieira dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que as ações são filhas das ideias. As ações. Sim, se você tem ideias ruins. Exatamente. Então, por exemplo, todo hábito, e esse é o grande erro, às vezes, quando a gente vai pensar na educação dos filhos, né? No sentido de que, às vezes, a gente pensa que basta. Não, tem que fazer isso, tem que fazer. Não, é claro, eles vão ter que adquirir certos hábitos, mas oportunamente eles precisam ir compreendendo as ideias também, né? Por quê? Porque são as ideias que vão tornar aquele hábito uma coisa intencional, voluntária, né? Então, quando as crianças são expostas a ideias nobres, a bons ideais, o que acontece? A gente está trabalhando indiretamente para fortalecer bons hábitos. Então, por isso que andam juntos, né? Ideias e hábitos. São os dois objetivos, vamos dizer assim, da educação. A gente quer apresentar boas ideias, mas também formar bons hábitos. Esses dias eu estava conversando com uma mãe e ela estava falando para mim assim, não, mas eu encontrei um livro que a minha filha está encantada, né? Acho que é o Diário de uma princesa impopular, de uma garota nada popular. Sei lá, um negócio. Aí eu pensei, eu comprei até pra vir, porque eu não sabia fazer a crítica. Né? Aí eu falei, pedi pra uma funcionária minha ir lá na livraria comprar. Aí eu pensei, é melhor não ler nada, porque aquilo é tão ruim, aquilo ali vai formar uma série de critérios tão equivocados na cabeça daquela menina que vai fazer um estrago. E aí é o que você falou, as ideias que vão surgir vão gerar atitudes e comportamentos inadequados que vão interferir não só na vida dela, mas de outras pessoas, né? De forma negativa. Porque nós temos que pensar, né, Thalita, como nós vemos na escola diariamente, que o mundo fora dos muros escolares atualmente é uma selva. Né? As crianças e os jovens, principalmente por meio disso aqui, eles estão expostos a valores, a princípios da mais baixa qualidade possível, não é? Perigosíssimos. Então, a escola, eu vejo, mais do que nunca, tem a obrigação de formar esse caráter. Claro, formar em matemática, em história, geografia, ciências, língua inglesa, educação física, mas formar o caráter, formar os princípios por meio da literatura, das artes, por meio da música, por meio dos esportes, fazer com que essa criança e esse jovem possa ter uma formação mais sólida para enfrentar essa selva que está fora da escola. A escola deve ser um recanto de cultura, né, Regina? Perfeito, um recanto de cultura. Porque é isso que o sentido de cultura é muito bonito. A origem da palavra cultura vem daí, cultura anime, né? Cultivo da alma. Então o que é ter cultura? É ter uma alma cultivada. E a alma ela é cultivada com nobres ideias, formada por bons hábitos. Então, me parece que essa é a grande missão da escola nos nossos tempos, né? Então, eu não vou apresentar na escola, porque não faz muito sentido que eu faça um rap de ciências ou uma coisa de um funk das ciências e da história. Uma paródia. Por quê? Porque isso eu já vou encontrar, né? Eu já vou encontrar lá fora. Então, na escola, a gente tem que oferecer aquilo que eles não vão encontrar fora. E que, às vezes, as famílias, por mais que sejam muito bem intencionadas, não têm consciência de que é necessário dar às crianças. Então, a escola tem que ser esse recanto de cultura. Esse recanto em que nós vamos ajudar a criança a cultivar bem essa alma, né? Com aquilo que realmente vai alimentar essa alma. E ajudar as famílias a aprenderem a ter essa boa cultura, porque essa é a grande questão. A atmosfera de cultura que se deve ver em uma escola, ela também vai ser transmitida à família e das boas famílias vai transmitir-se à escola. A ideia é essa, né? É que a escola e a família são parceiras. E quando eles têm essa comunhão nos critérios e princípios, se torna uma atmosfera rica para a escola e para a família.
a família enriquece Perfeito. a escola ajuda a família, mas precisa ser isso. Todos precisamos saber que precisamos ser um recanto de cultura. É como eram os mosteiros antigamente, né? Os bárbaros destruindo tudo e o mosteiro ele era aquele recanto de cultura, onde os textos eram preservados, onde as cópias eram feitas, né? Então, diríamos que a nossa cultura é uma nova invasão dos bárbaros, para usar o termo do Mário Ferreira dos Santos. Né? E o que vocês falaram, né, é aquilo. Da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo, nós procuramos nos alimentar corretamente, tomar bastante água, fazer atividade física, para termos uma saúde biológica boa, nós também precisamos cuidar de tudo aquilo que atinge os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? Uhum. E isso tudo vai formando a nossa inteligência, né? Conforme eu tenho bons critérios, a minha maneira de enxergar a realidade, ela é melhor do que aquele que tem critérios equivocados, Uhum. né? E aí me veio uma coisa que ontem, não foi ontem, esses dias eu estava num almoço com um casal de amigos e nós estávamos conversando sobre a IA. Uhum. E ele falou algo que me deixou um pouco impactada. Ele falou assim, a nossa geração aqui, né, tanto a geração da Regina quanto a nossa, a Regina 50, 60, 70, 80, eu sou 80, você é 2000? 2000. Até 2000, vamos dizer aí, Uhum. né? Essa geração, ela não vai ser tão impactada do ponto de vista de essência com a IA. Uhum. Porque a nossa personalidade já está formada. constituída, está formada, Perfeito. certo? Então, o que vai acontecer? Muitas coisas a gente pode ir lá entrar na IA, perguntar, tirar dúvidas, mas se aquilo não estiver de acordo com os nossos conceitos, com os nossos critérios, aquilo que é um valor, Uhum. a gente vai excluir. O problema é essa geração nova de 10, 11, 12, 15, até 20 anos de idade aí. Essa moçada, parte dessa moçada, desses jovens e dessas crianças, estão em processo de formação Uhum. de critérios, né? Uhum. Estão absorvendo. E aí, eles entrarem em contato com um instrumento desse, sem terem uma formação sólida, cristalizada, Uhum. Um aí perigo. sim é um perigo. Perigo. enorme. Né? E aí entra a escola com esse resgate da inspiração da educação clássica, né? Tanto na formação de professores, alunos, colaboradores, família. Porque a família também precisa estar nessa. Uhum. A família também precisa degustar do banquete da beleza, Uhum. né? Do banquete literário, do banquete da música. A família precisa, por mais que ela também tenha lá, assim como eu, todos nós aqui, sido contaminados por músicas ruins, até mesmo por literatura que não foi muito boa, um programa de televisão, enfim. Hoje nós estávamos falando de um, né? Sai de baixo. Sai de baixo. Gente, tudo bem, aquilo ali entrou de alguma forma no meu imaginário, mas graças à minha família, à minha escola e à igreja, aquilo não foi o suficiente para deformar as minhas ideias e os meus comportamentos, né? Uhum. E aí que a gente pensa, puxa, o cuidado que a gente tem que ter hoje com essa moçada e o cuidado que as escolas, juntamente com as famílias, elas precisam aderir para que a gente consiga trazer lucidez, né, para as pessoas e não deixá-las abandonadas. Né? Exato, na ignorância, porque hoje o Leno Boécio, ele de a filosofia A senhora muito filosofia. Não, ela é uma lady, né? Ela é clássica. Ela virou e falou assim: Boécio, tipo, não fique desgostoso, não fique apático pela corrupção dos homens maus. Eles apenas são ignorantes. Uhum. Olha isso. Lindo, né? A gente não, né? A gente ia falar, mas é isso, não é? Sim. Eles são ignorantes. Eles não aderiram e não conheceram o bem verdadeiro, né? Eles estão ali nos bens transitórios, eles estão ali à mercê da roda da fortuna, né? Isso. E ele Que é muito o que nós estamos vivendo nesse momento, não é? Nós estamos num momento, a meu ver, de franca decadência, né? Isso. Da sociedade, certo? Uhum. E com valores
A decadência, efêmeros. né? Mas ao mesmo tempo eu vejo uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem esse ponto, essa decadência, em muitos pontos, a gente vê um renascer também, né? Sim. Eu diria que a gente tem alguns focos de renascença, de uma Sim, nova renascença cultural, educativa. Então isso também é razão de esperança, né? Então, E isso que nos dá um alento grande, né? Principalmente nós educadores, né? Isso. Que estamos à frente das escolas, Uhum. nós precisamos ter esse alento, não é, André? Quantas vezes a gente vê as famílias, né, querendo assim, voltando, poxa, eu quero cuidar da educação do meu filho. Sim. Olha, eu me preocupo, né? É interessante a gente ver o perfil das famílias que buscam hoje em dia escolas com essa inspiração, né, classe? Assim, olha, eu quero saber como vocês trabalham isso com o meu filho. Como vocês trabalham isso? O que vocês ensinam de valores morais? Famílias preocupadas com o valor moral que a escola vai passar. Isso não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum em outros colégios. Mas assim, a gente percebe que nesses colégios, e eu percebo muito, o colégio tem cultura familiar, isso é uma coisa comum. Que se preocupem com a formação moral, com a formação espiritual, com a formação intelectual, né? Então, embora a gente ainda tenha muitos contextos de pais que ainda não se preocupam de forma direta com a formação dos filhos, a gente já tem muitos pais que dizem assim, olha, isso eu me preocupo mortalmente com isso. E eu quero poder, né, cuidar dessa formação moral. Eu quero poder ajudar a escola, eu quero que a escola me oriente, quero aprender. Então eu vejo também que temos uma decadência, como eu disse, há os bárbaros ainda, né? Mas sempre, mesmo em meio aos bárbaros, né, sempre foram suscitados também pontos de luz, pontos luminosos. Com certeza. E isso que você me falou me lembrou muito, acho que não sei se é o livro 2 ou o livro 3 de Ética Nicômaco, quando Aristóteles ele fala sobre a excelência intelectual e a excelência moral. Que a verdadeira educação, ela não pode se limitar apenas à excelência técnica, acadêmica, e sim a busca pela excelência moral também, né? E o quanto isso é um papel da escola, sim, né? Também. Da família, não só da escola. André, mas talvez as pessoas que estejam nos assistindo aqui tenham curiosidade quando você falar, mas como que a gente vai colocar o trívio, o quadrívio no contexto das escolas de hoje, né? Porque isso foi uma dúvida nossa quando nós começamos, né? Talvez as pessoas nem saibam o que é trívio e quadrívio, né? Isso. Fala um pouquinho. Esse é um ponto importante, porque de alguma maneira, quando a gente ouve de educação clássica, nós estamos às vezes muito limitados aos termos do trívio e do quadrívio, né? Mas educação clássica é muito mais do que trívio e quadrívio. Trívio e quadrívio é uma configuração específica que a educação clássica assumiu, principalmente na Idade Média, né? Mas, embora seja uma inspiração fantástica, a educação clássica, ela vai além, né? A educação clássica, ela é exatamente como eu disse, né? Ela não é meramente um método, ela é uma tradição pedagógica, ela é um ideal pedagógico que tem certos princípios e práticas inspirados nos educadores. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos conhecer o pensamento desses grandes educadores e buscar aplicar no nosso contexto. Buscar, de alguma maneira, modelos que nos ajudem a aplicar no nosso contexto. E a gente tem vários autores em relação a isso. Então, por exemplo, quando a gente vai vendo pelo Brasil, né, algumas iniciativas que vão surgindo de educação clássica, até algumas que estão mais próximas de alguns autores que fizeram uma releitura específica da educação clássica. Então, por exemplo, tem as escolas, quando a gente conhece, por exemplo, a educação cristã clássica, muito inspirada na Dorothy Sayers e no Douglas Wilson, por exemplo, né? É um modelo de educação clássica, que não é o único. Tem, por exemplo, aquela inspiração também da Charlotte Mason, que é que nós temos no Redentor, no Arpoador também, né, que é o acessório. Então, já é um outro modelo de educação clássica. E são dois modelos diferentes, mas ambos têm essa filiação nessa tradição, bebem nessa tradição. Talvez em ênfases diferentes, né? Até mesmo, por exemplo, nos projetos de educação clássica já universitários, assim, lá fora nos Estados Unidos, a gente tem alguns que têm um foco, por exemplo, muito maior na filosofia e na lógica, e outros que têm um foco muito maior na literatura. Então, a educação clássica, ela possui vários modelos possíveis. A nossa tarefa é buscar compreender os princípios fundamentais indo às fontes, né? O meu irmão, ele fala muito desse princípio, né? O meu professor Lucas Fonseca fala assim, integros accedere ad fontes. Ir até as fontes íntegras. Então, se eu quero estudar educação clássica, é claro que eu posso ler, e é bom que eu leia esses livros de divulgação, as ferramentas perdidas de aprendizagem, leia o Sabedoria e Eloquência, mas eu também tenho que ir às fontes. Tenho que ler Quintiliano, tenho que ler Plutarco, tenho que ler Bruni, eu devo buscar me interessar por esses autores. Erasmo de Roterdã. Então são todos autores que, de alguma maneira, eles vão trazer
essa consciência dos princípios pedagógicos e que depois a gente vai buscar um modelo que, de alguma maneira, mais se adequa à realidade e ao contexto em que nós estamos. Então, por exemplo, a Charlotte Mason, ela é uma autora muito boa para trabalhar com as crianças na primeira infância, Sim. né? Tem muitas coisas que ela também traz na adolescência. Depende do contexto também, Isso. do ambiente que essas crianças estão. Então, ela fala muito sobre o contato com a natureza, a Isso. investigação. Investigação, contato com a natureza, É. os livros vivos, né? Então, Isso. também um outro modelo, né, de educação clássica. E nós temos também diversos modelos. Então, acho que a grande consciência que se deve ter, como aplicar o Trivium hoje em dia. Na verdade, nós devemos entender os princípios de educação clássica. Por exemplo, lá no Harmonia, o que nós estamos fazendo, né, é um projeto de literatura e produção textual. Uhum. A grande inspiração são as práticas dos humanistas da Renascença Sim. na linguagem. Então, eles falam assim, olha, para que alguém desenvolva a capacidade literária, ele precisa imitar os grandes autores. Então, o que nós fazemos? Buscamos admirar os grandes autores e imitá-los, para assim ajudar os alunos a desenvolverem um estilo refinado, elegante, eloquente. Então, é um modelo específico de escrita, né? Então, eu acho que o grande ponto é esse. O grande desafio é ter esse interesse, esse desejo por estudar esses autores, porque, querendo ou não, eles vão nos levar a uma compreensão que vai fazer com que a educação clássica caiba como uma luva no nosso contexto, né? Sim. Perfeito. Esse é o grande E ponto. você sabe que o ano passado, na formatura acho que do 5º ano da escola, eu fiz um discurso meio improvisado, que foi a formatura da Luísa. Uhum. E aí uma mãe, no final da formatura, me abordou e perguntou se eu fiz algum curso de oratória. Uhum. Aí eu falei, não, oratória não. Aí eu falei, mas calma. Há alguns anos eu venho estudando muito Aristóteles, né? E Aristóteles tinha uma retórica, Uma organização de lógica, ideias, né? Eu falei, olha, outra pessoa que me inspirou muito na organização das minhas ideias foi Jordan Peterson. Ele tem uma capacidade de fazer uma conexão. Ele pega várias histórias diferentes e ele conecta com uma moral. Todas elas levam a mesma moral, né? Quando eu li Confissões de Santo Agostinho, Santo Agostinho tem uma capacidade de comunicação e de empatia fantástica, né? Aí eu falei, não que eu tenha feito um curso de oratória, mas os livros que eu andei lendo me ajudaram muito na comunicação. Isso, para lembrar de Camões, né? Transforma-se o amador na coisa amada, né? Transforma-se o contemplador na coisa contemplada. Então, esse é o grande ponto. Não foi o que a gente falou hoje na formação de manhã? Como é que a gente aprende a ter eloquência? Santo Agostinho dizia no De Doutrina Cristiana, você aprende a ser eloquente principalmente contemplando pessoas eloquentes, tendo contato e familiaridade com pessoas eloquentes. Como você aprende a escrever corretamente, a falar corretamente? Tendo contato e convivendo, tendo familiaridade com pessoas que falam, né? Ou seja... Diga com quem tu andas que direis. Exatamente. Diga o que lês, direis que tu... Então, por exemplo, nós aprendemos a falar e a organizar o pensamento muito com base no que a gente lê. Então, por exemplo, as palestras da Thalita, elas são muito semelhantes estilo do Padre Francisco Fausto. As histórias, as ideias, mas por quê? Porque lês muito. Exatamente. Né? Então a gente consegue percebendo o que a gente vai, querendo ou não, assimilando... Ao estilo, né? Isso, involuntariamente ao estilo de quem nós lemos. É por isso que é importante que nós leiamos bons autores. Claro. Se a gente ler bons autores, nós vamos começar a assimilar coisas positivas. E um estilo de linguagem muito mais rico, muito mais ornado, muito mais organizado. Então é muito bom, né? Eu sempre digo, eu aprendi muito a organizar o pensamento por conviver com alguns professores muito organizados, né? De pensamento. Como o professor Vitor Salles, né? Que eu agradeço a ele, assim, sempre. Maravilhoso. Ele ia organizar com tanta precisão o pensamento, então eu aprendi vendo ele. Tive um outro professor na faculdade, né? E ele também tinha um pensamento organizadíssimo, né? E eu admirava-os e prestava atenção no que eles falavam e buscava ir imitando inconscientemente. E no final das contas aprendi a organizar o pensamento. Então é assim que funciona, né? E esse é o grande argumento para colocar os clássicos na vida das crianças, dos jovens. E colocar os clássicos bons, né? Isso. Porque esses dias uma pessoa falou assim, mas é importante você ler também livros ruins. Eu falei, sim, desde que você já esteja com uma base bem
consolidada, Sólida, né, de critérios. Agora, você não pode dar um livro ruim para uma criança. Exatamente. Aí você é uma esponja, ela vai absorver coisas ruins daquele livro também. Né? O grande ponto é que os clássicos são maravilhosos. É claro, a gente não precisa ler apenas clássicos, mas a gente precisa saber distinguir um bom livro de um mau livro. Esse é o grande ponto. E é esse que os clássicos vão dar. Esse é o grande argumento. Então, por exemplo, eu acho que a criança ela vai ler vários tipos de literatura, né? Mas ela precisa saber distinguir um bom e um mau livro quando ela estiver mais madura, quando ela for já adolescente. Ela precisa saber distinguir. Então, quando a gente apresenta bons livros desde o início, nós estamos formando o senso estético. Então, quando ela for ler um livro que não é ruim, mas não é aquela qualidade suprema, ela vai perceber. Ela não vai ter nenhum problema. Ela vai se divertir, porque aquele livro é só para diversão mesmo, né? Mas não vai pensar, nossa, esse é o melhor livro da minha vida. Ela então, vai perceber que há uma diferença. Há uma diferença. E ela vai usar os livros. É a mesma coisa de filme, não é verdade? Então, tem filmes que são clássicos e tem outros filmes que são pra gente se divertir, pra gente rir um pouco. Café com leite. É café com leite. A gente vai se divertir, vai rir um pouco e passou, né? E passou. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o grande argumento pros clássicos são esses, pras grandes obras. Não é porque eles vão ser a única coisa que a gente vai ler. A gente vai ler, às vezes, um livro que talvez não seja um clássico, mas é um livrinho bom, tem alguma ideia, alguma lição. Mas nós vamos saber diferenciar as coisas. É a mesma coisa dos bons filmes. A gente vai assistir bons filmes para que a gente também saiba distinguir quando tem um filme que não é tão bom. Exatamente. Quando tem um pastelão, sessão da tarde, por exemplo, né? A gente saber distinguir. Isso que você me falou, vai vindo várias situações que eu vivo em casa, com as crianças, quando nós estamos assistindo um filme, quando nós estamos, às vezes, assistindo um filme de um livro que nós já lemos com eles, né? E aí, num desses filmes, eu me lembro de uma situação que a gente viveu em casa, que eles falaram, para, desliga o... Por que vocês querem que desliga? Não, porque tá acabando com a imaginação que a gente teve com relação ao livro, né? Sim. Então, é isso, você fazer... Estragando, né? Tudo aquilo que eles idealizaram. Brotar as boas ideias aí, né? Por meio de... Não é que brota do nada, não é isso, né? Elas são cultivadas, Elas né? são cultivadas, isso aí. Alguma pergunta para o André, para a gente ir encerrando, Rê? Alguma dúvida, alguma ideia que você teve aí dessa conversa? Eu gostaria que você falasse para a gente assim, a continuidade do seu trabalho na escola. O que você espera que nós possamos, aonde chegar, como chegar? Nesse trabalho de língua portuguesa, né, literatura e produção textual, o grande ponto é ir desenvolvendo essa consciência da beleza nos textos, né, esse senso estético. Então, nesse ano, o trabalho que a gente vai fazer com a coordenação, principalmente, né, e também com os professores, é essa tarefa de ajudá-los a compreender a linguagem a partir do prisma da eloquência, da beleza literária. Porque, é claro, um texto precisa ser compreendido, e isso é um ponto muito importante, mas... o nosso grande desejo, meu e da professora Camila, é exatamente poder ajudar a dar ferramentas para perceber a beleza dos textos, a perceber as ferramentas que tornam um texto belo. Para quê? Porque o grande objetivo desse projeto é exatamente, como eu sempre digo, não é formar produtores de texto, é formar artistas da língua. Eu sempre enfatizo isso, não é? Bem diferente. Por que eu enfatizo? Porque veja, um produtor de texto, ele pode pegar um formulário e ir preenchendo as coisas e poder produzir uma fórmula, uma receita de bolo, o que às vezes é a redação do Enem, querendo ou não. Agora, um artista da língua é aquele que sabe utilizar conscientemente as ferramentas para ensinar, deleitar e comover, que são os 3 objetivos da retórica, dizia Cícero. Ensinar, deleitar e comover. Muitas vezes... Nas escolas a gente aprende meramente a ensinar, a transmitir uma ideia, a dissertar sobre uma ideia, a argumentar. Mas está aí um ponto interessante. Ensinar a formar artistas da língua. O que significa que eles vão ter não apenas o desejo de comunicar suas ideias, mas de deleitar com suas ideias e comover com as suas ideias. André, e aí você imagina um aluno desse, quando ele for engenheiro, médico, professor, contador... Quando ele for design, quando ele for editor, o que ele for, imagina um aluno desse que recebeu todos esses conhecimentos. Como que vai estar a capacidade de comunicação dele? É absurdo, é fantástico. O sucesso profissional dele, né? Porque às vezes a família fala assim, mas eu não faço muita questão da literatura.
ou da escrita, porque meu filho ele é muito ligado com as exatas, né? Mas isso tudo vai fazer com que o seu filho saiba enfrentar os diversos problemas do mundo das exatas, né? E comunicar esses problemas, né? Exatamente. Comunicar com ordem, os com grandes lógica. Desafios, né? Os grandes desafios. Como lidar com os grandes desafios, como sair de situações difíceis, né? Que tipo de solução dar, né? E no final das contas vai fazer com que ele seja entusiasmado com a vida, porque é isso. Então, por exemplo, o grande tradutor, o tradutor da melhor tradução da Ilíada, da Odisseia e da Eneida era médico, Carlos Alberto Nunes. Né? Ele sabia grego antigo, sabia latim, traduziu, ainda criou uma epopeia nacional chamada Os Brasileidas, né? Imitando a Eneida e tudo mais. Ele era um médico. Porque no final das contas, né, a pessoa que é formada pelos clássicos, ela não perde nada dessa dimensão técnica. Pelo contrário, ele potencializa, mas ainda se torna alguém que realmente sabe perceber a vida com outro olhar, com um olhar mais profundo. E isso, querendo ou não, ajuda também. Não é que se faz por causa disso, mas querendo ou não, ajuda a ter um desempenho profissional adequado. Como é e um o que profissional? Você me falou, me lembrou agora, eu acho que o tradutor da edição que eu li de Ética Nicômaco, ele era um diretor da Vale, dessas, como que chama? De usina, né? A Vale de mineradora. Ele era um diretorzaço e ele, desde infância, o pai apresentou os clássicos da vida para ele, e ele se encantou pelas obras de Aristóteles, e ele se tornou um tradutor do grego. Olha isso. E ele era um empresário, diretor, ricaço, e traduzia obras de Aristóteles. É porque essa do grego ideia, para Thalita, o português. A ideia de que existem Acho pessoas de exatas e pessoas de humanidade é uma coisa moderna. Nunca existiu isso no passado, né? Então, por exemplo, a pessoa era um engenheiro, era um pintor. Ele conhecia toda a literatura. Ele amava a literatura, amava a astronomia, amava a música. Eram os polímatas da Renascença. Eles sabiam tudo. Eram pintores, mas faziam cálculos. Era o Leonardo da Vinci. Era uma visão holística, né? A gente pode falar isso? Holística, sem dúvida. Né? Uma versão universal do mundo. Uma visão de perceber que tudo se conecta. Né? Então, por isso que quando os antigos falavam sobre música, falavam, olha, tem a música, a harmonia dos instrumentos, mas existe a música das esferas, do cosmos. Existe a música da alma. A alma ela é musical. E parte da nossa educação é conformar a música da alma à música do cosmos. É que a nossa vida seja musical, isto é, uma vida de harmonia. Né? Uma vida de harmonia. Uma vida completa. Completa. No final das contas, uma vida Nós plena. Escutamos o André falar, é um deleite. Né? Nossa, é assim, delicioso. Eu fico preenchida te ouvindo falar, André. Uma alegria sempre. Mas bom, é isso, né? Quero agradecer a Regina hoje, né, Regina? Prazer vir aqui. Por estar aqui conosco. Foi prazer. Uma alegria ter você, que é uma inspiração de mulher, de mãe, de empresária, de educadora, né? Regina, com os seus 72 anos, gente. Para você que acha que tá cansado, com 40, não há desculpa. Não há desculpas, tá? Depois você bate lá, olha a rotina da Regina e ela faz acho que 5 vezes atividade física por semana. 5 ou 6. Trabalha muito, adora receber as pessoas e final de semana ela ainda organiza todo o almoço da chácara. E organiza toda a chácara, né, Rê? Toda. Então tá aí a inspiração, né, André? Muito bom, né? André, é uma alegria ter você aqui. Né? Mais uma vez em Campo Grande. Você sabe que eu admiro muito seu trabalho, sua família, você, a Rafa, né, os filhos, o trabalho que você faz em Belém, também para outras escolas no Brasil. Quero te agradecer de coração por tudo que você está fazendo aqui no Harmonia, também pela minha formação, né, a minha e do Daniel, que nós fazemos a nossa formação em literatura com você, e dizer que nós torcemos muito pela sua vida. Né? E que Deus continue te abençoando imensamente. Muito obrigado, Thalita. Contem comigo, viu? Sempre comigo. Muito obrigada. Vamos contar. É isso aí. Muito obrigada por vocês que passaram esses minutos aqui conosco e até o próximo episódio.